Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Sindinap, o sindicato ligado ao irmão do Lula, né? O irmão do Lula é vice-presidente desse sindicato, né? E tem uma influência muito grande e entrou no sindicato depois que o Lula foi eleito presidente. O Lula foi eleito presidente, o pessoal desse sindicato, o presidente na época, não é o mesmo presidente de agora, o presidente na época pediu ao Lula para afrouxar o controle, negócio lá dos descontos do INSS, o Lula atendeu ele, e ele empregou o irmão do Lula. Olha que maravilha, que caso clássico de corrupção, né? E agora, no dia de hoje, que o presidente do sindicato ligado ao irmão do Lula ia dar depoimento na CPMI, aí eles fazem uma busca e apreensão no Sindinap de novo, né? Porque já fizeram um tempo atrás, fizeram de novo hoje essa busca e apreensão. Olha só, tá estranho isso, tá? Porque no dia que o cara vai falar, né, a minha suspeita, eu não sei, eu não tenho prova nenhuma, a minha suspeita é que se trata de intimidação. O cara tá ameaçando contar os podres do irmão do Lula, tá chantageando o governo tá intimidando ele. Intimidou, não fala nada não, quietinho, não fala nada, que olha, a polícia tá aqui na tua porta, nós podemos fazer muita maldade contigo ainda, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rambo da Amazônia, Faço a Dieta da Sopa, Deu Sopa Eu Como e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje é o dia do depoimento do presidente do Sindinap na CPMI do INSS. A CPMI do INSS tem conseguido algumas informações excelentes, tá? Muita coisa nova está surgindo lá na CPMI do INSS, realmente um escândalo enorme, né? E, é lógico, ainda não conseguiu ouvir o irmão do Lula, né? A expectativa de todo mundo é que o irmão do Lula seja chamado em algum momento para depor na CPMI lá do INSS, mas por enquanto não teve ainda. Agora, o presidente do sindicato do irmão do Lula vai falar hoje, né? Milton Cavallo é o presidente do Sindinap, que arrecadou 104 milhões do ano passado só com descontos associativos de segurados do INSS, né? Então você lembra que tem toda a investigação aqui mostrando que o irmão do Lula é fundamental nessa história sim? Por quê? Porque foi através dele que o pessoal conseguiu uma maneira do Lula afrouxar os controles no INSS, né? Lembrando que logo que o Lula entrou, o INSS, a Previdência começou a afrouxar esse negócio, o número de descontos de sindicatos e outras empresas explodiu lá no governo Lula em 2023, 2024 e agora em 2025 também, né? E foi justamente esse esquema. A gente mostrou aqui a cartinha do presidente do Sindinap na época, pedindo ao ministro do Trabalho para afrouxar esses controles, para permitir os descontos e não sei o que lá, e foi atendido, e aí ele empregou o irmão do Lula, como vice-presidente, né? Então, hoje o sindicato não é mais o presidente morreu, mas assumiu um outro presidente lá, é o Milton Cavallo agora, e aí ele foi chamado na CPMI do INSS, vai prestar depoimento hoje. O Dino já autorizou o silêncio dele, falou que ele não precisa falar nada, não precisa responder nada na CPMI. Pode chegar lá e falar, olha só, vou usar do direito de silêncio, não vou falar nada, ele pode fazer isso. É muito possível que ele faça exatamente isso. Diga que não vai falar nada porque não vai fazer uso do direito do silêncio, coisa e tal. E, de novo, né, muito estranho, porque, em tese, ele não estava sendo investigado até aqui. E lembra, se você é chamado numa CPI, em qualquer investigação, se você está sendo acusado de alguma coisa, você não é obrigado a falar nada. Por quê? Porque você não pode produzir provas contra si mesmo. É mais um princípio do devido processo legal. Então, você não pode ser obrigado a falar em nada. Você pode responder sempre falando o mínimo possível, não falando nada. E, inclusive, eu acho que essa é sempre a melhor alternativa para quem está sendo acusado de alguma coisa, né? Não ache que a sua explicação vai te ajudar. Em momento algum vai te ajudar. Só pode piorar a sua situação. Em momento algum vai te ajudar. Então, se você é acusado de alguma coisa, você não é obrigado a falar nada. Por outro lado, se você é chamado na condição de testemunha para dar informações sobre outra pessoa que está sendo acusada de outra coisa, você tem a obrigação de falar a verdade, você tem a obrigação de falar a verdade. Se você se omitir, você está ajudando a pessoa que cometeu o crime, né? Então há uma distinção muito clara nisso daí. Se você é acusado de um crime, você não é obrigado a falar. Se você não é acusado, você tem que falar, né? E aí é por isso que talvez eles tenham feito essa operação hoje, para lembrar, algumas pessoas estão dizendo isso, fizeram a operação para lembrar que o cara está sendo acusado e coisa e tal, e aí o Dino autorizou ele a ficar em silêncio. Mas essa explicação não me convence, tá? Por quê? Porque o Dino já autorizou a ficar em silêncio, que já deu a decisão ontem. Não tem problema nenhum, já disse que podia ficar em silêncio, que não tem problema nenhum, que ele não vai falar nada.
Então, não precisava dessa operação da PF aqui no Sindinap hoje para o cara ficar calado, né? Para o cara não precisar falar nada, né? Então, que diabo é isso? O presidente da CPMI também está achando estranho, que o senador Girão estranhou a operação da Polícia Federal contra o sindicato do irmão do Lula logo hoje que seu presidente seria ouvido na CPMI do INSS. Coincidências não existe. Saiu o habeas corpus dado pelo ministro Flávio Dino, inclusive colocado que ele pode ficar em silêncio. Ou seja, mas de novo, eu acho que não faz sentido isso, porque o habeas corpus já tinha. Então, assim, não quer dizer nada, ele não ganhou nada com essa batida da PF na casa dele, né, no sindicato dele. O que eu acho, e aí é uma suposição minha, eu não tenho como provar isso, mas me parece lógico, é o seguinte, o cara do sindicato, ou o pessoal tá com medo dele falar alguma coisa que implique o irmão do Lula, ou ele próprio tá chantageando o Lula, tá falando, Lula, dá um jeito de resolver meu problema aqui, porque senão eu entrego o seu irmão, pô. Vou entregar, tá chantageando. E aí o que foi essa batida policial da PF hoje no sindicato? Foi justamente uma maneira de falar, ó, olha lá, hein, olha lá que você vai falar nessa reunião hoje da CPMI, hein. Aqui, ó, a CPMI vai fazer pergunta, mas tem a polícia aqui, a polícia do Lula, a Polícia Federal do Lula pode bater, pode arrebentar tudo aqui. Para quem nunca passou por uma busca e apreensão, é um processo bastante duro, cara, assim, é invasivo mesmo. A polícia entra na sua casa e pega qualquer coisa que ela queira, né? E assim, é realmente uma coisa muito dura, é realmente muito complicado, então não deixa de ser uma intimidação. Agora, aí você pode perguntar assim, pô, mas peraí, o que esse cara do sindicato do irmão do Lula tá reclamando e coisa e tal? Ué, tá reclamando, todos esses sindicatos, todos esses grupos, eles estão muito chateados com esse negócio do INSS. Por quê? Porque agora eles não conseguem mais a graninha fácil. Veja, esse pessoal, eles não querem apenas sair livre do problema do INSS, eles querem voltar a descontar coisa de aposentado, eles querem voltar a roubar aposentado. Não basta simplesmente sair livre dessa lambança que eles estão fazendo, né? Então, esse pessoal dos sindicatos tá muito chateado com o governo Lula pelo fato de estar sendo investigado a CPMI do INSS. Esse cara do sindicato que tinha o irmão do Lula tem as costas quentes, tem o irmão do Lula ali. Tanto que ficou fora da investigação, né? Lembra que abriram uma força-tarefa de investigação dos sindicatos e coisa e tal, do pessoal que estava descontando? Esse sindicato do irmão do Lula ficou de fora. Mas por que foi de fora? Não tem porquê, né? Porque foi um dos que mais descontou, 104 milhões descontados aí em 2023, 2024, um dos que mais descontaram depois da entrada do Lula foi o sindicato do irmão do Lula. Por que ficou de fora da investigação? Ninguém deu explicação. Ninguém deu explicação. Não, porque não sei o que lá. O que pode ter sido isso? Exatamente o pessoal com medo do irmão do Lula. Com medo de que o presidente do sindicato, vocês vão me investigar? Então vou entregar o cara. Então o que eu acho que está acontecendo é essa briga aí por trás dos panos. É o sindicato do irmão do Lula pressionando o Lula. E aí o pessoal do Lula hoje, com medo do presidente do sindicato falar alguma coisa na CPMI, foi lá e deu essa ameaçazinha, mandou a PF lá pegar as coisas e, né, fazer busca e apreensão e não sei o que lá e pronto, né, nova operação, o presidente do Sindinap será ouvido hoje pela CPMI, mas justamente hoje a PF foi na casa dele, lá no escritório dele lá do Sindinap e fez busca e apreensão, né? Então, me parece muito estranho, me parece intimidação. Olha lá, se o Marcelo Cavallo não fala nada não, não abre, Milton Cavallo, desculpa. Se o Milton Cavallo não fala nada não, se tu abrir a boca e implicar o irmão do Lula, a gente vai, a PF vai comer solta aí contra você, né? Ou seja, a gente está vivendo um estado que não é um estado de direito, a gente está vivendo um estado mafioso, né? A máfia mandando, né? Se tu abrir a boca, eu vou lá e vou te prejudicar, né? Então, essa é a situação. Também está muito estranho o fato que o INSS está empurrando o acordo com a questão desses descontos ilegais. Vocês sabiam disso, né? Como eu expliquei já para vocês, se você sofreu desconto indevido, você tem direito à restituição em dobro e mais indenização por danos morais. Então você tem o direito a receber muito mais do que simplesmente receber o dinheiro de volta que foi descontado de você do INSS. O Lula está querendo devolver esse dinheiro que foi descontado, mas muita gente não está aceitando. Mais de 600 mil ainda não aderiram a esse acordo para receber esse dinheiro. Só que preste atenção, tá? Porque se você aderir a esse acordo, você não pode depois cobrar o dobro com mais indenização e coisa e tal na justiça. Então, o que está acontecendo agora, que o pessoal tem falado, né? Que o pessoal sempre que tenta ligar para o INSS, qualquer aposentado, não, que você tem que aceitar o acordo, não tem que aceitar o acordo, senão a gente não pode te atender. Enquanto você não aceitar o acordo, eu não posso ajudar você em nada, não sei o que lá. O INSS estaria, segundo algumas pessoas estão dizendo, forçando as pessoas a aceitar o acordo de receber só o valor
do que foi debitado por esses sindicatos e não o valor justo, que seria, de acordo com a lei brasileira, o valor em dobro com mais indenização por danos morais, né? Então, tem que tomar cuidado. Essa coisa está muito longe. É o que eu falo para vocês, esses sindicatos, eles estão muito chateados com o Lula, eles não estão gostando dessa história. Então, existe sim o caso, né, ou a possibilidade do Milton Cavallo ter sugerido que, olha só, se vocês não derem um jeito de me livrar dessa, eu vou entregar o irmão do Lula nessa parada. Não livraram ele tá indo dar o depoimento lá. Aí o Lula mandou a Polícia Federal para quê? Para, né, forçar a barra, para mostrar, olha, a gente tem poder aqui, a Polícia Federal é minha, mando prender e arrebentar todo mundo aí, como eu costumo fazer aqui com qualquer opositor, né? Vamos ver o que o Milton Cavallo vai falar na CPMI hoje, mas quem sabe ele não resolve peitar o Lula e falar alguma coisa, né? Ia ser muito interessante, né? O Dino autorizou o silêncio dele, a PF botou medo nele, é porque tem motivo para ter medo, né? Eles não fariam isso se não tivesse motivo nenhum para ter medo do que esse cara pode falar. Esse cara sabe de alguma coisa, no mínimo fica claro isso, esse cara sabe de alguma coisa e o pessoal do Lula tem muito medo dele falar. E o que pode ser essa muita coisa que ele sabe? Bom, eu não sei, mas lá no sindicato, lembra aquilo que eu já falei para vocês, logo que o Lula tomou posse, o presidente do Sindinap, que na época era outra pessoa, procurou o ministro do Trabalho, a gente tem essa carta, né, o Cláudio Dantas botou essa carta lá, pedindo para liberar os bloqueios do INSS, dos descontos, que estava atrapalhando muito, e o Lula de fato liberou. E foi aí que veio a grande explosão desses casos de fraude contra aposentados, né? E o sindicato em seguida deu emprego para o irmão do Lula, ou seja, pode ser que justamente ali que esteja o ponto de ligação dessa coisa toda com o Lula de forma irresistível. E o Milton Cavallo sabe disso, sabe que tem o Lula na mão, e pode estar querendo usar de maneiras úteis, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos aguardar o depoimento dele, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.